Oi, vamos fazer mais um exercício de lançamento oblíquo. Um objeto é lançado obliquamente do solo com velocidade de 50 metros por segundo e um ângulo θ em relação ao solo. São dados: g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ é igual a 0,6, cosseno de θ 0,8. Determine o instante em que ela atinge a altura máxima. Então, primeiro vamos analisar essa situação aqui, ó. Esse é o seu solo, esse é o seu objeto. Ele é lançado obliquamente, ou seja, você lança ele de um jeito que ele forma aquela parábola, não é? Muito bem. Para ele fazer esse movimento, ele tem essa velocidade de lançamento que ela é tangente a essa parábola, tranquilo? E ele fala que forma essa velocidade, ela forma um ângulo θ com o solo. É esse ângulo aqui, ó. Beleza? E aí, você quer saber o instante em que ela atinge a altura máxima. A altura máxima, ó, esse objeto ele é lançado, ele vai subir, 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 vai chegar na altura máxima e vai cair. Então, ele quer saber quanto tempo que ele leva para chegar aqui no topo. Tudo bem? Beleza. Então, a gente está preocupado só quanto tempo levou para chegar na altura. Então, eu estou pensando só em movimento vertical. Não estou preocupada com o movimento horizontal, tudo bem? Se eu só estou falando de movimento vertical, a gente tem que pensar em só velocidade vertical. Então, olha só. Eu vou olhar para esse negócio aqui e vou desenhar aqui no canto, ó. Essa é a nossa velocidade de lançamento, que ele falou que é de 50 metros por segundo. Como você está preocupado só com o tempo, a velocidade vertical, você tem que decompor esse vetor velocidade em que? Em y e x. Porque esse 50 é a resultante da composição do movimento horizontal com o movimento vertical. Então, eu tenho Vx aqui e Vy aqui. Y, porque no gráfico, quando a gente desenha gráfico, a gente chama de y o eixo vertical e x o eixo horizontal, tudo bem? Olhando para esse triângulo retângulo, o que a gente tem de informação aqui? Você tem o ângulo θ, não é? Você tem oposto ao ângulo de 90 graus, o 50. Quem é oposto ao ângulo de 50, a gente chama de hipotenusa, não é? Quem é oposto ao ângulo dado, no caso θ, é o nosso cateto oposto. E quem é adjacente ao ângulo dado é o cateto adjacente. Como a gente está preocupado só com velocidade vertical, porque a gente só está pensando na subida, então a gente vai calcular o Vy. Lembrando, Vy, cateto oposto, hipotenusa é o 50, a gente vai usar a relaçãozinha trigonométrica aqui, ó. Cateto oposto, hipotenusa e o seno do ângulo. Ele deu, ó, seno de θ é 0,6. Então, no lugar do seno de θ, eu vou pôr o 0,6. O cateto oposto é o nosso Vy, então eu vou pôr o Vy aqui. A hipotenusa é 50. Multiplica em cruz, não é isso? O denominador aqui é 1. 1 vezes Vy é Vy. 0,6 vezes 50 vai dar 30. Então, a gente sabe que a velocidade y é 30 metros por segundo. Legal. Você sabe, então, que a partida dele do chão para subir, ele sai com 30 metros por segundo, só de Vy. Então, a gente vai focar nessa velocidade. O que eu quero mesmo? O tempo, não é? Detalhe, ele partiu daqui com Vy igual a 30 metros por segundo. Quando ele sobe, quando chega no topo, ele zera o Vy, não é? Porque pensa, você jogando, a gente não tá pensando no movimento horizontal. A gente tá só pensando em subir e descer. Quando você joga um objeto de baixo para cima, na vertical, ele sobe e vai freando, 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 chega lá no topo, ele para e desce de novo, não é isso?
Por que que ele vai freando? Porque ele sofre a influência da aceleração da gravidade. Essa aqui, ó. A gravidade está fazendo ele frear na subida e está fazendo ele acelerar na descida. Então, ó, a gente consegue saber, então, a aceleração desse movimento. Então, vamos lembrar que quando você está preocupado com o movimento vertical, a gente pode usar todas as equações do movimento uniformemente variado, porque a aceleração a gente conhece, é da gravidade, que é o nosso g igual a 10. No caso, a gente sabe a velocidade final, que é 0, a velocidade inicial, que é o 30, a aceleração, que é 10, e o tempo a gente vai descobrir. Então, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Então, eu vou substituir. No lugar do v, que é a velocidade final, eu vou pôr 0, que é a velocidade lá no topo do y. Velocidade inicial é o 30, que a gente calculou. Ops. Mais a aceleração da gravidade é 10. Só que ele tá freando, não é? Você sai do solo com uma velocidade e vai diminuindo a velocidade. Se diminuir a velocidade, quer dizer que tá freando. Se tá freando, a aceleração é negativa. Menos 10. E o tempo a gente vai descobrir. Mais com menos dá menos, então vai ficar 0 igual a 30 menos 10t, certo? E agora, o que que a gente faz? Passa esse menos 10 para lá e fica mais 10. 10t igual a 30. Passo 10 que está multiplicando t, para o outro lado dividindo. T é igual a 30 dividido por 10, que é a mesma coisa que 3 segundos. Então, ele levou 3 segundos para chegar na altura máxima, tranquilo? Ó, mesmo tempo que você leva para subir é o mesmo que leva para descer, tá bom? Guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. Item B, a altura máxima. Ó, ainda estamos pensando no movimento vertical. A altura máxima, pensa aqui, você saiu do solo e foi lá na altura máxima. Vamos só recordar, velocidade y na altura máxima é 0. A velocidade y que você saiu do solo, a gente calculou que é 30 metros por segundo. E a gente tem a influência da aceleração da gravidade, né? Muito bem, eu quero descobrir a altura máxima, ou seja, quanto que eu percorri para chegar lá no máximo, né? Parti do zero e cheguei no máximo. Então, é o intervalo de percurso, o ΔS, tranquilo? O que que a gente pode usar das nossas equações aqui, ó? A gente pode usar o sorvetão e a gente pode usar o Torricelli, tanto faz. Sorvetão, ó, espaço final a gente vai descobrir. O espaço inicial é o 0, partir do chão. Velocidade inicial é o 30, o tempo a gente calculou que é 3 segundos, a aceleração da gravidade, o tempo, dá para usar isso. E dá para usar isso também, ó. Velocidade final a gente sabe que é 0, velocidade inicial 30, aceleração a gente sabe, o ΔS quer descobrir. Como essa é mais curtinha, eu vou usar essa, tudo bem? Então, eu vou deixar ela aqui para eu colar. V quadrado, então velocidade ao quadrado final, 0 quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 30, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu ponho menos 10, porque ele está subindo e está freando, vezes ΔS. 2 vezes menos 10, ó, mais com menos dá menos. Então, aqui dá 0, 30 ao quadrado dá 900, menos 2 vezes 10, 20, ΔS. Esse menos 20 ΔS eu posso passar para lá, para o outro lado, como 20 ΔS. Passo 20 que está multiplicando o ΔS para o outro lado dividindo. (90) dividido por 2 dá 45. 45 metros. Então, a altura máxima que esse objeto chegou foi de 45 metros. Tranquilo? Velocidade no ponto mais alto. Agora, olha só. Eu falei, né, que quando chega no topo, o VY é igual a 0. Mas no ponto mais alto, ele não sofre só a influência da velocidade y. Lá no topo, ele também tem a velocidade x. Quem que é o Vx?
E aí a gente vê qual é a velocidade x que tiver lá no topo, é a velocidade do corpo. Em relação ao y, a gente sabe que é zero, mas em relação ao x, a gente não sabe. Então, vamos olhar de novo para o nosso triângulo e a gente vai ver que o Vx é o nosso cateto adjacente. Olha só, vou redesenhar isso aqui. Você tem o 50 aqui, né? A gente tem o y que a gente calculou que deu 30, não foi isso? 30 metros por segundo, 50 metros por segundo. Se você assistiu a aula de vetores, vou deixar o link. Esse daqui é 40 metros por segundo. É o triângulo 3, 4, 5, só que tá tudo multiplicado por 10. Vou deixar o link da aula que eu falo do triângulo 3, 4, 5. Mas, se você não sacou que é o triângulo 3, 4, 5, você pode fazer novamente a relação trigonométrica. No caso agora, a gente precisa do cosseno do ângulo, porque o Vx é o cateto adjacente, não é? Olha ele aqui, ó. Vx é cateto adjacente, você tem a hipotenusa. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de θ, sendo que o cosseno de θ é 0,8. Então, eu vou substituir esses números aqui para você ver que eu não estou mentindo. Cosseno de θ, 0,8 igual. Cateto adjacente é o nosso Vx, hipotenusa é o 50. O denominador aqui é 1, quando não aparece nada, multiplica em cruz. Vx vezes V1 é Vx. 0,8 vezes 50 dá 40. 40 metros por segundo, viu? Não menti, tô falando verdade. Tranquilo? O alcance horizontal. Quando eu falo de alcance, quando se pede a pergunta alcance em relação ao lançamento oblíquo, ele quer saber isso, ó. Eu joguei, fiz o lançamento do objeto aqui. E aí ele foi, fez a parábola e caiu lá do outro lado. Ele quer saber qual foi a distância que ele caiu em relação ao ponto inicial. É isso, é o alcance. Tranquilo? Aí pensa assim, eu vou considerar que da onde eu saí do chão, aqui é o meu ponto inicial. Eu parti do zero. Então, esse nosso S0, o espaço inicial, ele vale zero. E o nosso espaço final, que foi onde caiu, é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Então, eu só estou preocupado com o horizontal. Agora, não me interessa mais o vertical. Se eu só estou preocupado com o horizontal, a gente vem para a equação de movimento uniforme. Porque no movimento horizontal não existe influência de aceleração de ninguém. Não existe. O movimento é uniforme, não tem aceleração. Velocidade não muda. A velocidade, o Vx, que a gente calculou aqui no item anterior, ele sai daqui com Vx igual a 40 e ele percorre o caminho todo com Vx igual a 40 até o fim, beleza? Então, a gente sabe a velocidade Vx, que vai ser 40. A gente tem o espaço inicial, que é o ponto de partida, que é 0. O espaço final a gente vai calcular. A velocidade tem e o tempo a gente tem também. Quanto tempo ele levou para chegar daqui até aqui? Lembra que a gente calculou que o tempo de subida foi de 3 segundos? Então, o tempo de descida também é 3. Então, o tempo final, tempo total, é igual a 6 segundos. Tranks? Então, vamos jogar lá na fórmula do sorvete. S é o que eu quero descobrir. S0 é 0. Mais velocidade x, 40, vezes o tempo, que é 6 segundos. 40 vezes 6 dá 240 metros. Então, o alcance é de 240 metros. Saí daqui do zero e andei 240 metros até cair. Tudo bem? Qualquer dúvida, me pergunta.